E aí, gente, pensando na decisão contra o Fluminense amanhã, Renato pode ter alguma dúvida para o ataque? Será que pelo fato do Diego Costa ter atuado todo o confronto praticamente do último jogo contra o Bahia, ele pode voltar a ser titular, uma vez que ele era o titular absoluto antes da lesão, que o tirou por cerca de 2 meses dos gramados, inclusive na zona mista. Ele disse que era importante essa minutagem, que ele se sentiu bem, o Brathwaite chegou a recém. Será que Renato pode estar pensando em Diego Costa como titular, ao invés de Brathwaite amanhã contra o Fluminense? A gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre Cristaldo ou Monsalve, ou os dois juntos. O que seria a melhor escolha para um jogo difícil contra o Fluminense amanhã, dentro de um Maracanã completamente lotado? É Copa Libertadores, é jogo de Copa, e os quebra-cabeça estão se movimentando no tabuleiro. E a gente precisa entender os pensamentos dos técnicos, tanto de um lado quanto de outro. E aí, será que o Renato vai colocar o Diego Costa desde o início? Será que o Brathwaite segue como titular? Será que o Cristaldo pode perder a vaga para o Monsalve? Será que os dois podem jogar juntos? A gente fala sobre isso depois da vinheta. O jogo é decisivo, o jogo é tenso, o jogo é de Copa e de Libertadores. Além de ser Copa, é a maior delas, a Libertadores. O Grêmio tem alguns problemas no meio-campo, nas peças de reposição. Falamos no vídeo antes desse. E aí, pensando nisso, talvez o Renato poderia pensar em Monsalve como titular, colocando o Dodi no banco, para ter uma, digamos assim, uma alternativa para segundo tempo. Então, cara, eu jogaria com Vidiaçante, Monsalve e Cristaldo, mas eu acho que o Renato vai preservar um pouquinho e vai jogar com Vidiaçante, Dodi e Cristaldo. Já no ataque, será que o Renato vai colocar o Diego Costa? Ou será que o Renato vai manter o dinamarquês? O Arezzo tá no final da fila. Já falamos sobre isso. Do lado esquerdo é o Soteldo. Do lado direito é o Pavon. O Pavon hoje ele é o titular, porque ele marca, ele corre, ele se dedica, ele tem mais força física. O Nathan Fernandes está mal. O Gustavo Nunes está relacionado, mas está praticamente com a passagem comprada para a Inglaterra. O Aravena ainda não deu a resposta. Então, o ataque do Grêmio, nas pontas, é Soteldo e Pavon. Mas e o ataque? E o camisa 9? Diego Costa jogou praticamente todo o jogo contra o Bahia. Será ele? Será ele novamente? O camisa 19 volta a ser o titular? Ou o dinamarquês permanece? E no meio-campo, Renato vai ousar colocar Monsalve e Cristaldo juntos? Eu acho que não. Eu tenho apenas uma dúvida: um Grêmio com 2 zagueiros ou um Grêmio com 3 zagueiros? Aí o Grêmio estaria definido da seguinte maneira, mudando apenas uma peça, na minha opinião. Não é informação aqui, é opinião. Mas eu acho que ela tá praticamente cravada, tá? É uma opinião, não é informação, mas eu acho que a minha opinião ela vai cravar o time. Marquezin, João Pedro, Kahneman, Gemerson, Reinaldo, Vidiaçante, Dodi, Cristaldo, Pavon, Brathwaite e Soteldo. Ou Soteldo, Brathwaite e Pavon. Sai o Pavon, entra o Gustavo Martins, se o time for com 3 zagueiros. Eu acho que não vai fugir disso. Aí pro segundo tempo o Renato vai ter o Monsalve, vai ter o Gustavo Nunes. E para mudar jogo, são eles, Gustavo Nunes e Monsalve.
São eles os caras pra mudar jogo no segundo tempo. O Diego Costa no lugar do Bratt White. São esses 3 jogadores pra mudar jogo no segundo tempo que o Grêmio tem. Porque o Grêmio não vai ter o PP, o Grêmio não vai ter o Duqueiroz, o Carbade já foi. Então eu acho que o Nathan Fernandes está em baixa. Pode ser que entre e recupere a autoestima, faça o gol da classificação, o cara nunca sabe. Eu até torço para que isso aconteça. Porque aí o Grêmio vende o Gustavo Nunes, o Nathan Fernandes inventa de entrar numa partida dessa, fazer o gol da classificação, o jogador retoma a confiança, o Grêmio ganha um outro atacante novamente. Porque ele estava muito bem antes da lesão. Não é bagre como a galera tá pintando aí, tava voando antes de perder a posição pro Gustavo Nunes. Então, eu até torço para que ele entre e faça o gol da classificação, para ele retomar a autoestima. Mas eu acho que o time do Grêmio não foge disso não. E aí, para mudar no segundo tempo, Diego Costa, Monsalve e Gustavo Nunes, que deve fazer a sua despedida, porque vai jogar no Brentford, da Inglaterra. Ali, um pequeno detalhe afasta esse negócio. A porcentagem do empresário que cuida da carreira do garoto desde o início. Porque o Pitombeira tá fazendo todo o esquema para negócio fora do Brasil. E aí tem um empresário do Gustavo Nunes aqui, que não tem tanta manha para fora do Brasil. Parece que o valor dele aqui, a comissão dele, é o que tá travando. Mas depois disso, o caminho do Gustavo Nunes é a Inglaterra mesmo. Deixa o like, um abraço, valeu. Fui!